Olá, boa noite. Acompanhe agora no Diário Repórter fatos que foram notícia esta semana. Guru espiritual Pedro Ícaro de Medeiros, conhecido como Ike, foi preso na última terça-feira com base em depoimentos de duas supostas vítimas. Desrespeito ao decreto. Polícia faz intervenção e acaba com festa de vaquejada que tinha mais de 2.000 pessoas. Sem aulas. Após anunciar que as aulas em escolas públicas seriam retomadas em 1º de outubro, o governo do estado voltou atrás e adiou a volta presencial. Dívidas na pandemia. A proporção de pessoas endividadas em Fortaleza cresceu 9,3% nos últimos 6 meses, marcados pela pandemia do novo coronavírus. Essa semana foi celebrado o Dia do Idoso. As comemorações e conquistas são muitas, mas infelizmente os números de maus-tratos e denúncias de violações continuam altos. Prevenção. Outubro começou e com ele veio o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. É o conhecido Outubro Rosa. Vamos conhecer um projeto que reúne responsabilidade social e solidariedade. O Diário Repórter está no ar. Olá, uma boa noite para você, para toda a sua família. A gente abre o Diário Repórter falando da prisão preventiva do guru espiritual Pedro Ícaro de Medeiros, conhecido como Ike. Ele foi preso na última terça-feira. A prisão se deu em decorrência de um processo envolvendo as possíveis primeiras vítimas de crimes sexuais praticados pelo criador da comunidade Afago. Pedro Ícaro de Medeiros foi preso na Operação Erasta nesta terça-feira por volta das 5h30 da manhã na casa dele e não ofereceu nenhuma resistência. Ike é acusado de crimes sexuais, agressões e torturas contra jovens de uma suposta seita que ele liderava. Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram expedidos pela 12ª Vara Criminal de Fortaleza em decorrência de um processo conduzido pelo Ministério Público Estadual envolvendo Ike e 2 vítimas do guru. Ele aprimorou o modus operandi, né? Essas 2 vítimas são, talvez, as primeiras vítimas do modo de agir do Ícaro, que se aproximava de pessoas carentes, pessoas com problemas, tá certo? Pessoais, que sentiam essa carência de uma pessoa que conversasse, que interagisse, e a partir daí, efetivamente, ele fazia essa aproximação e esse contato bem próximo, fazendo com que essas pessoas se iludissem de que ele seria a salvação. Mas essa prisão de Pedro Ícaro de Medeiros diz respeito apenas a um processo judicial. Ele responde a outro processo que foi aberto no 26º Distrito Policial, onde 18 pessoas, inclusive jovens da comunidade Afago, que se dizem vítimas do guru, foram ouvidas e o denunciaram. O inquérito foi remetido em julho para apreciação do Poder Judiciário. Pedro Ícaro foi indiciado por violência sexual mediante fraude, charlatanismo e curandeirismo. A autoridade policial representou também pela prisão preventiva do suspeito. O Ministério Público também está acompanhando esse processo. Nós estamos ouvindo algumas pessoas, tá certo? Relacionadas à comunidade Afago, mas são procedimentos que estão em andamento ainda. Após a decisão que descredibilizou várias vítimas, eu não esperava que algo ainda fosse acontecer em 2020. Eu estou muito grata, pois é mais um abusador fora das ruas. Eu fico sim muito feliz por a justiça estar sendo feita pelo que ele fez com adolescentes que não sabiam o que estavam fazendo e estavam confiando num líder espiritual que se colocava na frente deles. A semana começou com notícias sobre várias festas com aglomerações que foram realizadas em cidades cearenses. Em todos os casos, a polícia teve que intervir. Em uma delas, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, teve a presença de cerca de 2.000 pessoas. O responsável pela vaquejada não tinha autorização para realizar o evento. Policiais militares do 12º Batalhão já estavam monitorando a vaquejada no bairro Planalto Cauípe. Uma operação foi montada para evitar que o evento ultrapassasse os 100 participantes. Ao chegar no local, os policiais tiveram que dispersar o público. O responsável pelo evento foi levado para a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência, o chamado TCO. O Instituto de Meio Ambiente de Caucaia notificou o organizador do evento por crime ambiental, visto que ele também não possuía alvará para funcionamento. De modo que todos foram dispersados, sem histeria, logicamente, para que ocorresse bem. No entanto, nós não conduzimos ninguém pela grande quantidade e, nesse caso,
seria inviável fazer condução. Nesse fim de semana, outras festas, tanto na capital como no interior do estado, tiveram que ser encerradas. Todas estavam descumprindo normas do decreto estadual. Outra vaquejada foi encerrada no município de Catunda, no norte do estado. Além do registro de aglomeração, a festa excedeu o limite de horário permitido, que é de 11 horas da noite. Em Maranguape, a polícia militar foi até um sítio onde estavam centenas de pessoas. Um homem de 31 anos que se apresentou como responsável pelo evento foi levado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú para prestar esclarecimentos. Em Fortaleza, o ponto de aglomeração foi em uma festa no Yacht Club, no bairro Cais do Porto. A intervenção foi realizada por policiais do Batalhão de Turismo que agiram após denúncia, informando que o local estava havendo uma festa com o número de pessoas superior a 100, limite esse imposto pelo Decreto Estadual 33.742, de 20 de setembro de 2020. Festas para se divertir, festas para promover candidatos. O início da campanha eleitoral também foi marcado por cenas de aglomerações. Teve ato político que mais pareceu uma micareta no interior. Uma festa de desrespeito às regras sanitárias estabelecidas pelo decreto estadual. Este trecho na Avenida Perimetral, no bairro Areias, na entrada de Iguatu, ficou tomado de gente na manhã de ontem. Muitas pessoas sem máscara, outras dançando e pulando próximas umas das outras, desrespeitando o distanciamento. Situação não diferente também foi provocada praticamente no mesmo horário, no outro lado da cidade, na Rua do Cruzeiro, no bairro Alto do Jucá. Pessoas aglomeradas e a recomendação de distanciamento social não foi seguida nesta ação política que aconteceu em frente ao comitê de campanha do candidato. Na sexta-feira passada, foi realizada uma reunião entre o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral e representantes de partidos políticos, onde ficou acertado que no período de 27 de setembro a 8 de outubro está proibida aqui no município de Iguatu motocadas, carreatas e qualquer tipo de reunião que aconteçam aglomerações. E fica difícil, né, combater esse vírus, né, que está muito forte aí. Com muita aglomeração, o caso vem a mais. Eu acho que a saúde do ser humano é mais importante do que certo tipo de reuniões. Em outras cidades do interior cearense foram registradas mais aglomerações em eventos políticos. Em Santana do Acaraú, políticos e moradores saíram pelas ruas da cidade ao som de trio elétrico. Não diferente em Mulungu e Forquilha. Também na região norte. O registro de desrespeito às medidas sanitárias aconteceu em Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. A Procuradoria Eleitoral no Ceará disse que recomendou aos partidos que evitem aglomerações durante as manifestações que acontecem nas ruas e espaços fechados. Pelo jeito, os partidos e os candidatos ainda não entenderam. A Procuradoria Regional Eleitoral no Ceará, preocupada com a dinâmica tradicional das campanhas eleitorais, marcadas por atos de aglomeração e de intenso contato físico entre candidatos e seus eleitores, expediu uma recomendação aos órgãos diretivos dos partidos políticos no estado do Ceará para que todos os atos de propaganda eleitoral realizados por candidatos e seus partidos políticos ao longo do período da campanha se submetam às regras e restrições sanitárias determinadas pelo Poder Público Estadual e Federal. E por falar em eleições municipais, aqui em Fortaleza, no pleito deste ano, os candidatos aos legislativos municipais vão ter vários desafios para superar e garantir uma vaga como vereador. Com o fim das coligações proporcionais, muitos postulantes quebram a cabeça com cálculos para tentar contabilizar o número de votos necessários para não ficar de fora da disputa. Na capital cearense, o acirramento da disputa nos bairros da cidade não vai ser diferente. Fortaleza tem pouco mais de 1.800.000 eleitores aptos ao voto no dia 15 de novembro. Com o fim das coligações para vereador, a tendência é de um número maior de candidatos disputando a preferência do eleitor, para que os partidos alcancem o máximo possível de vagas no parlamento. Na Câmara Municipal de Fortaleza, são 43 cadeiras. A disputa pelo voto tem um grande componente territorial nos redutos políticos dos candidatos. Os 121 bairros de Fortaleza estão divididos em 17 zonas eleitorais.
A maior é a primeira, onde estão bairros como Aldeota, Varjota e Mucuripe. Em seguida vem a 113ª, onde estão, por exemplo, Benfica, Centro e Parquelândia. A 116ª zona é a terceira maior em número de eleitores. Por lá estão os bairros Bom Jardim, Granja Lisboa e Granja Portugal. Na 112ª, a quarta maior, ficam os bairros Edson Queiroz, Sapiranga e Jardim das Oliveiras. A quinta maior inclui Antônio Bezerra, Henrique Jorge e Jockey Clube. É a 83ª zona eleitoral da capital. Diante das limitações impostas pela pandemia para a campanha nas ruas, o cientista político Emanuel Freitas avalia que políticos já consolidados na rotina das comunidades podem largar na frente na disputa pelo voto. Eu arriscaria dizer que, longe de termos uma renovação, esses problemas estruturais agravados pela Covid-19 tenderão a trazer o eleitor para visualizar aqueles políticos que tiveram mais condições de resolver esses problemas estruturais próximos a si. Já na visão do também cientista político Cleiton Monte, haverá renovação desde que os eleitores vejam propostas concretas e não apenas a retórica vazia da nova política. Para ele, o chamado voto ideológico também deve ter peso nesta eleição. Ele é formado por aquelas pessoas, não só da classe média, mas artistas, que analisam o perfil daquele candidato. Uma parte do eleitorado, ela espera um posicionamento claro do seu candidato sobre as grandes questões do momento. Depois de meses de trabalhos e de engajamento na luta contra a Covid-19 no primeiro semestre do ano, o IJF-2 foi oficialmente inaugurado essa semana, com a entrega da etapa final da unidade hospitalar, que é reconhecida em toda a região Nordeste. Como referência em traumas, o hospital se torna o maior em número de leitos no estado. O novo espaço do IJF-2 fica no 5º andar e é exclusivo para pacientes de UTI. Foram construídas 3 alas, cada uma com 10 leitos de terapia intensiva. São leitos que vão receber pacientes que hoje estão na nossa sala laranja, que a gente chama como se fosse uma UTI dentro da emergência. Com a instalação de mais 203 leitos de enfermaria, o hospital passa a contar no total com 664 leitos, consolidando o IJF como um dos maiores hospitais do país em capacidade de acolhimento. Passamos a ser o maior hospital de número de leitos do estado do Ceará e a maior emergência, como eu disse, de trauma. E não só a maior, como a emergência de referência de qualidade de trauma para o norte e nordeste brasileiro. O IJF-2 já vinha funcionando de forma parcial desde outubro de 2018. Inclusive, foi importante durante o processo de pandemia para atender pacientes da Covid-19. Esse serviço agora permanece, só que com um número menor de leitos. A gente chegamos a 150 leitos no total, a pandemia recuou e a gente agora estamos com 20 leitos reservados só para os pacientes Covid. Muitos dos equipamentos que agora vão ser utilizados no IJF-2 foram adquiridos durante a pandemia. O governador Camilo Santana destacou o projeto de regionalização da saúde para evitar superlotação na unidade com pacientes do interior. Havia um gargalo muito forte, ainda há em todo o estado, no sentido principalmente de cirurgias, de leitos de UTI. Hoje nós temos 5 macro-regiões de saúde que estamos trabalhando para que 90% do atendimento da população, da demanda de saúde, fique na região. E os postos de saúde de Fortaleza aumentaram sua contribuição ao combate contra o novo coronavírus. Agora, os postos de saúde estão monitorando pacientes com a Covid-19 para ajudar a conter a doença. Jaquelino teve Covid-19 e, após ser atendido no posto de saúde do Caça e Pesca, ficou sendo acompanhado à distância. Fiz o tratamento por via WhatsApp, na minha própria casa. A doutora monitorando todo dia, perguntando como é que eu estava, o que estava sentindo. Esse monitoramento feito de forma remota não é protocolo exclusivo para tratamento de quem testou positivo para a doença. A busca ativa, feita pela Secretaria Municipal de Saúde, está acontecendo há algum tempo na capital. Esse suspeito, por sua vez, ele pode ou não demandar algum tipo de consulta. Se precisar de consulta, nós estaremos encaminhando para 116 unidades de atenção primária do município de Fortaleza. O rastreamento, ele não é uma teleconsulta, ele é um acompanhamento, um monitoramento de casos suspeitos.
De acordo com o programa publicado no dia 4 de setembro no Diário Oficial da União, o Ministério da Saúde fará repasse de R$ 16.650.000 e disponibilizará mais de 2.700 profissionais para todos os municípios do estado. A ideia é justamente incentivar o acompanhamento de pacientes e a testagem em casos suspeitos. Em Fortaleza, o recurso que deve vir do Ministério da Saúde poderá facilitar a ampliação da busca ativa que já acontece hoje. Além disso, a Prefeitura passa a receber por uma outra medida que já tinha sido tomada em nível municipal, a extensão de horário de funcionamento dos postos de saúde. No próximo bloco do Diário Repórter você vai ver 100 aulas. Após anunciar que as aulas em escolas públicas seriam retomadas em 1º de outubro, o governo do Ceará voltou atrás e adiou a volta presencial. Dívidas na pandemia. A proporção de pessoas endividadas em Fortaleza cresceu 9,3% nos últimos 6 meses marcados pela pandemia da Covid-19. E cuidados, essa semana foi celebrado o Dia do Idoso. As comemorações e conquistas são muitas, mas infelizmente os números de maus tratos e denúncias de violações continuam altos. E mais, prevenção. Outubro começou e com ele veio o alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. É o conhecido Outubro Rosa. Vamos conhecer um projeto que reúne responsabilidade social e solidariedade. Diário Repórter volta já já.